Essa semana eu estava vagando pelo Twitter quando começou a aparecer várias fanarts do Dabi de Boku no Hero Academia. E foi assim que eu descobri que chegou o episódio marcante da revelação, o episódio Dabi Dance. E só por essa razão eu quis fazer uma fanart dele dançando. Oi, meu nome é Mariana e Natal chegando está dando aquela sensação de que estamos fechando mais um ciclo. E eu ia fazer uma ilustra mais leve, mais de boas, algo mais dezembro. Se não fosse essa vontade de desenhar o Dabi, que com certeza não vai ser lá tão simples. Mas bora lá. Dabi sempre foi um personagem que eu queria desenhar. Mas é aquela coisa, a gente acaba deixando pra depois. E quando percebe, nunca desenhou. Não é à toa que estamos já na 6ª temporada do anime, e essa é a primeira vez que eu vou desenhar ele. Mas também me passa na cabeça de que talvez eu estava esperando o momento de descobrir mais sobre qual era o objetivo dele. No caso, o passado dele justificou bastante ele estar do lado dos vilões. Mas até isso, ele não parecia que estava ali com a mesma intenção dos outros. Meio que ajudando de fora. Mas agora que tudo já foi revelado, não só vai ser de boa fazer a ilustra, como falar sobre o assunto. E acho que você já viu que pode ter spoiler se você não acompanha o anime de Boku no Hero. Mas calma que primeiro eu vou falar sobre a ilustra, para depois falar sobre o que é o assunto da revelação. Aliás, aproveita aqui para deixar um like e se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que vem por aqui. Já fez tudo isso? Então bora lá. Claro que a primeira coisa que eu fiz foi assistir a cena para poder ter inspiração para a ilustra. E sinceramente, os animadores fizeram a cena dele tão linda que só de ver eu fiquei satisfeita demais. A primeira ideia que me veio foi fazer a cena que ele colocou as 2 mãos no próprio peito. Mas pensando bem, o episódio se chama Dabi Dance. Então por que não usar a dança como tema da ideia? E a frase que me veio na cabeça foi: você não pode negar esse convite para a dança. Mas para não ser uma cena sem graça, eu não queria só colocar ele com a mão estendida como se estivesse só chamando para uma dança. Eu queria um pouco mais de dinamismo. Então juntei a ideia de estendendo a mão com a dança dele rodando praticamente. E claro, deixando essa pose em perspectiva, colocando um lado maior, que é o lado que está para a tela, e o lado do fundo menor. Quando eu comecei a fazer essa ilustra, eu pensei seriamente que a pose seria o maior desafio. Porque teria que fazer tudo dinâmico, tinha esse negócio de perspectiva. Mas quando eu terminei a line art, aí que eu vi que o verdadeiro desafio dessa ilustra não estava na pose, e sim nos efeitos. Porque pensando bem, não só a pose dele tá diferente, como eu deveria colocar o fogo em volta dele. E claro, esse fogo traria outro tipo de iluminação. Me lembrei um pouco da ilustra do Rengoku nessa questão. Mas se eu estudei e treinei luz e sombra todo esse ano, é para dar conta desses desafios. Então, apesar de bater aquela insegurança, é mão na massa para fazer toda a iluminação e fogo necessário para a cena. Agora, falando sobre o Dabi, além de ter o desafio de efeitos e iluminação, acho que uma das razões que eu nunca desenhei ele foi uma única razão: o cabelo dele. Na verdade, o cabelo espetado que o Horikoshi desenha é tão complicado que quando eu tento replicar, praticamente nunca saía do jeito que eu queria. E eu praticamente desisti de desenhar os personagens de cabelos espetados dessa história. No caso, um personagem que eu desisti mesmo é o Bakugou, que é um dos meus personagens favoritos, mas tem esse cabelo espetado também. Sério, faz anos que eu não desenho ele. Tirando o cabelo espetado, que é difícil, eu sempre gostei bastante do visual do Dabi. Não vou mentir que no começo eu não achei ele bizarro, porque ele era bem estranho no começo. Mas depois que a gente se acostuma, fica interessante esse visual dele com a pele diferente e todos os piercings ali. E ainda mais agora que já foi explicado por que ele é assim, aí que caiu no meu gosto mesmo. E além do visual, outra coisa que chamou atenção nele, com certeza, é a individualidade da chama azul. Se
ter a individualidade de fogo é muito legal, chama azul é melhor ainda. E é com essa chama que acabamos de chegar ao assunto do episódio do Dub Dance. E já vou avisando que vai ter spoiler sim, mas eu só vou falar sobre o episódio do Dub Dance, então não vou falar mais sobre o que aconteceu com ele. Mas então, saber que ele é filho do Endeavor não foi lá a maior surpresa. Até porque a internet toda já sabia disso faz um tempo. Até pareceu aquela história de Naruto, que a maior pergunta era quem era Tobi e todo mundo já sabia. E eu até entendo o Dabi querer se vingar do pai. Porque vamos ser sinceros, Endeavor pode ser um bom herói, um bom profissional. Mas passou longe de ser um bom pai a história toda. A única coisa que deu dó foi o garoto que era fã do Endeavor ver o vídeo que o Dabi conta toda a verdade. Porque de resto eu não fiquei tão comovida pela descoberta do Endeavor. Não que eu queira dizer que ele mereceu, até porque ninguém é perfeito. Mas talvez Endeavor foi muito colocado como vilão, que mesmo depois que o All Might se aposentou e ele se tornou o herói número 1, apesar do Horikoshi tentar melhorar a imagem dele, ainda não me convenceu muito. Por isso que eu acho assim, o cara é incrível de herói. Mas como pai, ainda acho que o Horikoshi pesou demais a mão. Na verdade, nesse ponto, acho que o Dabi encontrou o momento perfeito para acabar com a imagem do pai. Até porque isso vai influenciar a história de agora em diante. Mas não vamos mais falar sobre isso, porque eu acho que se eu falar mais eu vou dar muito spoiler. E para não dar mais spoiler, vamos pro resultado final dessa ilustra, que é essa aqui. Olha, tô sem palavras. Quando eu tava fazendo a iluminação do cabelo, até bateu uma insegurança se iria dar certo, mas olha, sinceramente superou a minha expectativa. Eu fiquei feliz demais que fazendo essa ilustra, talvez eu também tenha entendido um pouco como é fazer efeito de fogo. Já tô pensando em mais personagens que usam fogo pra testar, pra treinar e ver se é isso mesmo. Aliás, me conta aqui qual é o seu vilão favorito de Boku no Hero. Eu falei sobre o Dabi aqui, mas o meu favorito na verdade é o Twice. Depois que ele contou o passado dele, ele virou meu favoritinho. Então, de visual é o Dabi e de personagem mesmo é o Twice. Agora, depois dessa ilustra, tenho que fazer uma versão de cabelo preto com certeza. Se esse deu certo, quem sabe agora eu aprendi mesmo a fazer os cabelos espetados não só dele, mas do Bakugou também. Preciso testar isso e logo.